Pague as suas contas, cristão. Seja responsável, tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente acaba entrando muitas vezes em alguns problemas que são grandes demais para serem resolvidos de uma noite para o dia. Mas a pergunta que eu te faço hoje, você como um cristão, está preocupado em resolver esses problemas? Assim como Cristo esteve preocupado em resolver o nosso problema na cruz, como Robert disse semana passada, Ele não cobriu, Ele removeu. Você está preocupado? Os seus dias, eles possuem característica de uma preocupação de não dever nada a ninguém. E não só isso, mas dever o amor. E aí como seria isso na prática, irmãos? Porque essa escritura está falando a respeito do amor que nós devemos também uns para com os outros, amém? Então, eu frisei aqui um pouco a respeito do amor que a gente deve no contexto geral, e as dívidas que não é bom que a gente tenha elas, amém? Então, olha só, não diferente de mim, talvez você tenha muitas dívidas. Seja responsável. Seja responsável. Tenha responsabilidade. Dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho. Estar em dia com suas dívidas é um dever social que torna ainda mais desejável o evangelho. Um homem e uma mulher com o caráter de alguém que quer resolver seus problemas é algo diferente no mundo que a gente vive hoje em dia. Porque hoje no mundo que a gente vive as pessoas deixam de lado, elas cobrem com tapete. E não só cobrem com tapete, mas ficam fazendo dívidas e dívidas e dívidas e dívidas e cobrindo. Nunca resolve. Então, como um cristão, pense com carinho a respeito disso, porque eu sei que não é fácil. Sei que as dívidas podem chegar a valores assim exorbitantes, amém? Mas você tem aí até o fim da sua vida para resolver. Só queira resolver, pelo amor de Deus. E aí, vamos falar um pouco mais a respeito do amor que nós devemos uns para com os outros, né? Amor esse que, se a gente praticar ele, a gente vai estar cumprindo toda a lei. Se a gente praticar o amor dito aqui por Paulo, a gente vai cumprir toda a lei. Cumprir toda a lei. Romanos 12, 9. Vocês estão comigo, irmãos? Romanos 12, a gente vai ver a partir do 9. Romanos 12, ele fala a respeito do sacrifício vivo, né? Se você for ver lá em Romanos 12, 1, ele fala, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí, se você vai lá para o 9, olha o que diz o 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu irmão tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal.
mas vençam o mal com o bem. É esse o tipo de amor que Paulo está falando, que cumpre toda a lei. O amor que cumpre toda a lei, meus irmãos, ele está ligado a aspectos do nosso serviço e favor aos nossos semelhantes. As bases do cumprir a lei, meus irmãos, elas são constituídas no amor, na repulsa ao mal, no apego ao bem. Essa lei, ela é constituída no amor fraternal, que é um amor familiar. É constituída pelo fervor de espírito, pela esperança, pela paciência. Amar o seu irmão. Ontem nós estivemos lá no enterro do irmão Cláudio, e eu deveria ter falado Cláudio, né? Porque, irmãos, pasmem vocês, olha só. No dia do velório do senhor Cláudio, eu chamei ele de... Quem estava lá? Eu chamei ele de João. José Cláudio, eu falei, estamos aqui, meus irmãos, no enterro do seu João. Aí a Fran deu uma bicuda na minha canela. É José! Aí eu falei, meu Deus! Né? E aí naquele momento, muito nervoso eu estava, né? E estava escrito o nome dele, irmãos. Estava muito nervoso. E aí eu consegui contornar ali o problema. Eu falei, irmãos, vamos pensar na ressurreição. Imagina o irmão Cláudio conversando comigo no dia de hoje, Cláudio falando assim para mim, pô, pastor, errou meu nome no dia do meu velório, cara. Imagina, esses relacionamentos que nós temos de família, de irmão, nos dão a base para cumprir toda a lei, no desenvolvimento do amor uns pelos outros. Olha para o irmão que está aí do seu lado, dá uma olhadinha para ele. Olha para o irmão que está do seu lado aí. E eu quero que você pense no seguinte, o quanto você ama essa pessoa que está aí do seu lado? Quanto você ama? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Vitão, olha aí, Vitão, para o Cauã, o quanto você tem sido paciente com o Cauã? Olha aí, Tiagão, quem está do seu lado, Tiagão? O quanto você ama essa pessoa que está do seu lado? O quanto? O quanto? Olha para essa pessoa que está do seu lado, irmão, e perceba o quanto essa pessoa é importante para você. O quanto a pessoa ela é importante na sua vida. Enquanto nós estávamos lá no velório, irmãos, eu vi os irmãos chegando e quase a igreja estava lá. Estava lá a igreja, né? Não todos, mas eu fui vendo os irmãos chegando, e falei, meu Deus, que coisa linda. Nós estamos aqui chorando com os nossos irmãos que estão chorando. E eu sei que você não pôde ir por motivos pessoais, tá bom? Mas você estava lá também conosco, nos nossos corações, porque você faz parte dessa família. Então, nós precisamos nos amar, irmãos, nós servimos o corpo de Cristo, e esse serviço é mediante o amor, e esse serviço cumpre toda a lei. Então, esse amor, irmãos, nada mais é do que uma grande qualidade, na verdade, um grande princípio na igreja, na comunidade cristã, no corpo de Cristo. Esse amor, quando ele é praticado, quando ele é exercitado, ele torna o amor de Deus visível para nós. 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós devemos amar uns aos outros em ação e em verdade. Você já parou para pensar nisso? Ó? Você já parou para pensar no amor como uma dívida? Você já parou para pensar no amor como uma dívida que tem que ser paga todo dia? Imagina você acordar todos os dias tendo em mente que você tem uma dívida com o irmão que está do seu lado. Qual a dívida? Amá-lo, servi-lo, ajudá-lo, guardá-lo, guiá-lo, protegê-lo. Então, é importante a gente pensar nisso, porque olha só, muitas vezes, irmãos, o que nos faz perder o sono são dívidas, não é? Nós temos dívidas que muitas vezes nos tiram o sono. Então, estar devendo nos faz o quê? Quando a gente está devendo e a gente quer pagar uma dívida, o que é que a gente faz? Trabalha, acorda cedo, dá duro, suor. Aí quando a gente recebe o salário, a gente paga as nossas dívidas, e aí a gente é tomado por um sossego, por uma paz, por um alívio, por uma sensação de dever cumprido. Quem nunca aqui tinha uma dívida de 10 mil, que falaram lá, se você pagar 2, resolve.
Quem nunca teve uma dívida de 5 mil que falaram assim, ó, você pagar 500, está paga. Aí você deu 500, zerou, você fala, nossa, graças a Deus. Estava com uma dívida na faculdade de 4 mil. R$400 você paga ela. O quê? Nossa, como a gente pode ser ruim e falar, não, então não vou dar 400 não, diminui um pouquinho mais aí. Mas quando a gente paga as nossas dívidas, a gente tem a sensação de dever cumprido. E aí quando você pensa no amor como uma dívida, como uma conta, né, a ser paga, como que isso não tira o seu sono? Sabe, assim como você perde o sono por conta das suas dívidas, você deveria também perder o sono por não estar amando o seu irmão. Isso deveria tirar o seu sono. Não amar seu irmão deveria estar tirando o seu sono. Não amar seu irmão com esse amor fraternal deveria estar te dando insônias. Sabe por quê? Porque se o amor é o cumprimento de toda a lei, a falta da prática desse amor em ação e em verdade significa que nós não temos amado e vivido como Cristo nos instruiu e nos ensinou. Não é? Então, esse amor não pode ser fingido. E o que seria um amor não fingido? Como você pode identificar que seu amor é fingido? Você pode identificar que seu amor ele é fingido quando não tem obras. É fingido. Um amor que não é acompanhado de obras é um amor oco, é um amor não sincero, é um amor hipócrita, é um amor fingido. Por quê? Porque esse amor ele deve ser fraternal, ou seja, ele deve ser com afeto profundo. Olha só, quando o irmão vem aqui e abre o culto na palavra de oferta, louva, a percepção é de serviço. Você pega o Tiago abrindo o culto aqui hoje pela manhã, irmãos, em meio às tempestades, volte a descansar. Um irmão compartilhando o seu coração com o nosso coração, nos dando ânimo para descanso. Por que não fazer isso todo dia, em todas as oportunidades que nós temos? Por que só domingo? Eu esses dias recebi, ele me ligou. Eu falei, Thiago me ligando, o telefone tocando, já fala assim, tocando o telefone? Telefone tocando? Quem pegou o meme aí, né? Telefone tocando, aí o Thiago, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele, não, mano, tava aqui, cara, e aí eu vi uma coisa aqui, gostaria de honrar a sua vida, falando o quanto isso é importante, o quanto isso, eu falei assim, meu Deus do céu. E eu estava, naquele momento, eu falei para esse irmão, isso é uma resposta de oração, porque eu estava num atrito muito pessoal. Eu estava tendo um atrito pessoal, quase, como é que fala quando é filosófico lá? Isso, quase existencial. E o irmão dá uma ligação dessa. Olha que doideira. Tipo assim, eu falei, meu Deus, é como se eu estivesse falando assim, tá, e aí? Olha que coisa linda. Então, esse amor a gente tem que distribuir uns com os outros, de cuidado. De cuidado. Pensar mais uns nos outros, de forma sincera. Os irmãos que têm carro, pensar nos irmãos que não têm, para dar carona para vir para o culto. Ao ir embora, oferecer carona. Oferecer carona. Hoje eu mandei mensagem pro Biel e pra Jenny, Diel e nossa, nada. Meu Deus. E eu falei, irmãos, e aí, vocês estão bem? Como é que vocês vão vir? Porque eu estava falando, se precisarem de ajuda com o neném, eles vieram de ônibus, gente, com o neném. Desceram na Panorama aqui embaixo e subiram a pé. Dá um negocinho de vergonha, um pouquinho de vergonha, né? Assim, em mim, eu fico um pouquinho de vergonha. Eu falo, meu Deus. Não, amém, irmãos, eu sei a força de vocês, tá? Eu não estou querendo expor, amém? Me perdoem. Mas eles vieram e interessante que o meu pai, eu vim aqui pegar o Rafa aqui, estou aqui pro lado do Jardim Fátima, vem quem do Fátima aí quer carona? Mas que Deus nos ajude, amém? A ter essa sensibilidade uns com os outros, a ter essa sensibilidade. Esse amor fraternal é com afeto profundo, é quando eu me coloco no lugar da pessoa. E aí ele se desenvolve de que jeito? Deve ser sincero, deve odiar o mal, deve ter apego ao que é bom.
é preferir dar honra aos outros do que buscar honra para si próprio, é ter zelo, fervor no espírito, servir ao Senhor, é se alegrar na esperança, é ser paciente na tribulação, é perseverar na oração, é compartilhar o que se tem com quem precisa, é praticar hospitalidade, é abençoar os que te perseguem, não amaldiçoá-los, é se alegrar com quem se alegra. Isso parece ser algo tão fácil, né, irmãos? Mas o triste é que tem gente que não se alegra com a alegria do outro. Sabia? Não é estranho de pensar? O irmão comprou um carro. Ixi, agora que não vai vir para a igreja mesmo. Se alegrar, tem gente que não se alegra com a alegria do outro. Sempre fica encontrando um problema. Pô, eu comprei um tênis top, essa marca aí. Né, tipo... Enfim, o que mais? Chorar com os que choram. Não ser orgulhoso. Não ser sábio aos próprios olhos. Não retribuir o mal com o mal. É procurar fazer o que é correto aos olhos de todos, não apenas aos seus próprios olhos. Não, isso é porque, na minha visão... É pensar no próximo também. Não buscar se vingar, mas deixar a vingança nas mãos de Deus. Se o seu inimigo tiver fome, uma boa oportunidade para você deixar ele morrer de fome, não? É o contrário. Você tem que dar comida para o seu inimigo. Se possível, senta e come com ele. É jantar com o inimigo mesmo. Se ele tiver sede, você deve dar água de beber a ele. Então, irmãos, esse é o amor fraternal. Esse é o amor com afeto profundo. E esse amor, ele não se deixa vencer pelo mal, mas ele vence o mal pela prática do que é bem. Essa é a nossa dívida. A dívida do amor. O John Gill, um teólogo inglês, ele diz o seguinte, ó, amor, que é o cimento dos santos e o vínculo da perfeição, sem o qual todos os homens que o possuem e as profissões que fazem e as obras que realizam não têm o menor valor e eles mesmos nada são. Dá para você fazer tudo isso que eu falei aqui, essas obras práticas, sem amor, tá? Dá para fazer por obrigação. Dá para fazer, sabe por quê? Para chamar a atenção. Olha, eu fui, hein? Não, pastor, eu fui lá e peguei lá, eu fui, hein? Por orgulho. Dá para fazer sem amor tudo isso. Mas o que Paulo nos instrui pelo Espírito é que façamos com amor, com prazer. E isso se converte no dia a dia, viu? Não é fácil. Em outras palavras, aqui o que esse teólogo inglês quis dizer foi o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte o conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Olha isso. Que escritura sensacional. Não é? Muito linda. E aí tem uma outra escritura que fala também sobre o amor fraternal. Diz assim, ó: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da vida para a morte porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor.
Um bom exemplo. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus Cristo deu a vida dele por nós e nós devemos a nossa pelo nosso irmão. Se alguém tiver recursos, e se você estiver dentro desse tipo de pessoa, que tem recurso, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer em você o amor de Deus? Se você está vendo seu irmão passar necessidade, e você tem com que ajudar, e não ajuda, você ama mesmo a Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Como? E tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, através desse serviço aos irmãos. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Mais sobre amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, no quê? Não em que tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Quem aqui já viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Você tem o Espírito de Deus em você? Você tem o Espírito de Deus em você? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você tem o Espírito de Deus em você? Se o Espírito Santo de Deus habita em você, esse Espírito ele vai te conduzir a amar a Deus e amar o seu irmão. Que a sua carne, que os seus braços, que os seus olhos, que os seus ouvidos respondam a esse estímulo do Espírito. Responda, responda. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai o enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus e permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o amor aperfeiçoa, expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar Deus que não vê? Ele nos deu o seu mandamento, quem ama a Deus ama também seu irmão. Irmão, olha o que, isso é Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Então, qual é a nossa primeira dívida? A dívida do amor. Então, acorde todos os dias sabendo que você tem uma dívida para pagar, e essa dívida é amar seu irmão. A dívida do amor. Você some. Aparece uma vez, não se preocupa com o seu irmão, e sabe o que é pior? É que você também está cheio de problemas e não busca ajuda no seu irmão, você está distante da cura para a sua dor. A cura para a sua dor vai curar o seu irmão, é assim que acontece no reino de Deus. Enquanto você cura o seu irmão, mesmo com dor, com ferida, esse serviço ao seu irmão cura a sua própria dor. Foi assim que Deus fez, não tem como separar. A cura para a sua ferida acontece quando você limpa a ferida do seu irmão. Foi assim que Deus fez. Você não se preocupa com o seu irmão e está sofrendo sozinho. Sai dessa prisão em nome de Jesus.
Saia dessa prisão em nome de Jesus. Lembre-se da dívida do amor, porque eu tenho uma dívida do amor com você, mas lembre-se que você também tem uma dívida de amor comigo. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos. Não sofra sozinho, não sofra calado. O irmão falou aqui, às vezes você está numa tempestade tão gigante, não está conseguindo nem descansar. Jesus, ele está ali no cantinho dele, não está conseguindo descansar, porque você está tentando resolver com sua própria mão, com sua própria força, com seus próprios planos. Você consegue configurar um plano na sua mente, para poder sair do seu problema, mas você não consegue descansar no Senhor, enquanto ajuda seu irmão. A igreja adoece, a igreja se fere, irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Então eu vou pedir para você, antes de ir embora hoje, por favor, antes de ir embora, olhe nos olhos do seu irmão, pergunte se ele está bem, pergunte umas 3, 4 vezes, e se você não estiver bem, senta com o irmão aqui e fala para ele: irmão, me ajuda. Não saia daqui sem pedir ajuda. E não saia daqui sem oferecer ajuda. Não faça isso. É uma dívida. Segundo ponto é: acorde. Porque dormindo você não vai conseguir amar ninguém. Agostinho, eu quero ler para os irmãos. Tiago também citou Agostinho. Ei, Tiago, hein? Também citou Agostinho. As Confissões. Mesmo livro. Eu vou ler para os irmãos a confissão do Agostinho, que está no livro 8 dele, no verso 12. Esse livro, chamado Confissões de Agostinho, são realmente confissões, né? Ele era um bispo e ele fez algumas confissões que explora a características pessoais dele, guerras espirituais pessoais também. E aí essa confissão diz a respeito do tema aqui, ó. Ele fala assim, ó: assim, o pesado fardo deste mundo me prendia agradavelmente, como se eu estivesse dormindo. Os pensamentos com os quais meditava em ti pareciam-se com os esforços daqueles que gostariam de acordar, mas ainda estão subjugados por um pesado torpor ou caem de novo no sono. Ninguém iria querer dormir para sempre, e na visão de todos os homens sensatos, é melhor acordar. Mesmo assim, a gente, em geral, sentindo uma pesada letargia em todo o corpo, retarda um pouco o abandono do sono. Apesar de sentirmos-nos meio insatisfeitos com isso, todavia, até quando já passou a hora de acordar, com prazer cedemos ao sono. Da mesma forma agia eu, que tinha certeza de que para mim era muito melhor entregar-me ao teu amor do que à minha luxúria. Mas embora a primeira opção me satisfazesse e predominasse, a segunda me agradava e me prendia. E eu, de modo algum, sabia como responder ao teu chamado. Desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. E quando tu, de todas as maneiras, me mostraste que aquilo que dizias era verdade, eu, convencido dela, nada tinha a dizer em resposta, senão aquelas tristes e sonolentas palavras: sim, já vou, só mais um instante, só mais um pouco. Mas o meu instante não era instantâneo, e o meu mais um pouco prolongava-se por muito tempo. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Pois a lei do pecado é a violência do hábito, que arrasta a mente e imobiliza, até mesmo contra a sua vontade. Mas com razão, pois ela chegou a esse estado deliberadamente. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos libertou desse corpo. A verdade, meus irmãos, é que dormindo você não vai conseguir amar ninguém. O amor prático exige que você desperte desse sono para praticá-lo. Então, irmãos, o grito de Paulo em Romanos é: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por quê? Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Esse é o grito de Paulo. Acorde para amar a Deus.
Ah, Deus, só mais um pouquinho, Senhor, eu quero ir, mas eu estou cansado. Chega, acorda. Sabe quando você já estava atrasado para a escola e sua mãe arrancava você da cama? Tirava o cobertor, fazia de alguma forma para você ficar desagradável dormindo. É o que Deus está fazendo, tornando desagradável o sono que nos priva de amá-lo. Acorde! É como eu disse, irmãos, de um lado nós temos irmãos que perderam a esperança no descanso, não conseguem descansar. E Deus está falando com gente aqui hoje. E do outro lado nós temos aqueles que estão dormindo preguiçosamente, quando deveriam estar acordados. E Deus também está falando com gente aqui. Fisiologicamente falando, irmãos, o que é o sono? Olha só. O sono é o estado caracterizado por supressão da vigília, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Espiritualmente falando, muitos de nós estamos assim. Não estamos mais vigilantes, não estamos mais vigiando. Aquela atenção, vigilante, vigiando, não estamos mais. Metabolismo espiritual desacelerado. Não tem mais alimento espiritual. Não metaboliza mais. Relaxou o músculo. Está tranquilo. Tem líder de lá, tem líder de estudo, tem líder de oração, tem líder do louvor, estou tranquilo. Estou sossegadão. Quando chegar a minha vez, aí eu vou. Deixa a mensagem chegar aqui. Eu sei que a igreja está necessitando, eu sei que meu irmão precisa, mas deixa a mensagem chegar aqui enquanto eu curto minha Netflix, enquanto eu curto. Desacelerou. E aí o que acontece? Diminui a atividade sensorial. Não há mais, não é sensorial. A dor do Lucas não me afeta mais. Porque acabou, irmãos. O sono me matou. Me matou, não dói mais. E Deus está nos tirando desses... Acordem, Ele está falando. Acordem. Vocês acham que Paulo escreveu isso aqui assim, ó? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais perto do que cremos. Não. Chegou a hora, irmãos. Como é que acorda quem está com sono? Desperta, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Acorda. Chicote estralando aqui no louvor, e você aqui procurando alguma coisa no chão. O irmão em lágrimas, e você... Nossa, um pássaro. Se atente ao que Deus está fazendo. Acorde do sono, chegou a hora de acordar, esse foi o grito de Paulo. Mas por que acordar do sono? Por quê? Quer um bom motivo para acordar do sono? A nossa salvação está mais próxima do que cremos. Ele está chegando, meu irmão. Cristo está vindo. Cristo está a caminho. Ele está chegando, irmãos. Ele está chegando. E quando Ele chegar, essa hospitalidade que Ele nos pede, não daremos a Ele? Quando Ele chegar, tem que estar tudo preparado, irmão. Tem que estar tudo pronto, preparado. A gente tem que estar na porta, lamparina acesa, óleo reserva. Jesus, eu não quero perder por nada esse momento. Eu estou aqui vigilante. A hora que o Senhor chegar, eu estou aqui, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Quem tem coragem? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Meu Deus, a visita está chegando, corre! Não é assim. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Paulo, ele tinha tanta expectativa na volta de Cristo, Paulo tinha tanta certeza na volta de Cristo, que isso impulsionava, inspirava a forma como Paulo vivia, irmãos. A espera da volta de Cristo, e não só isso, mas a certeza de encontrar Cristo, impulsionava, inspirava Paulo. Era o gás para ele orar, não tinha que ninguém ficar falando, vai orar, Paulo, vai ler a Bíblia, Paulo, vai para o culto, Paulo, vai liderar, Paulo, vai fazer, Paulo. Ele falou assim, a minha maior certeza é que ou ele vem, ou eu vou, e é isso que me impulsiona a viver uma vida derramada, uma libação completa na presença dele, não por metade, mas é completa.
Então, um dos incentivos por trás de toda a vida cristã deve ser essa mesma realidade de Paulo, a certeza da volta de Cristo, a certeza da volta do noivo. O noivo vem e ele quer uma noiva, irmãos, vestida e preparada. E esse vestido, ele é tecido com as obras justas dos santos. Então, irmãos, a santificação, ela está completamente conectada à expectativa de retorno. Sabe por que você não se santifica mais? Porque você não acredita que ele vai voltar. É por isso que você não se santifica mais. Você não crê mais. Por isso você deixou de se santificar. Problemas são acumulados, não resolve questões espirituais. 1 João 8, 2, 3 diz assim: amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Amados, agora somos filhos de Deus, sim ou não? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sim ou não? Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e veremos ele como ele é, amém? E todo aquele que tem essa esperança, qual a esperança dessa manifestação? Se purifica. Nós temos a certeza de que ele vai voltar. E essa realidade na nossa mente torna as nossas decisões pontos de purificação. Se eu sei que Cristo vai voltar, e ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que viver nessa vida tomando decisões, as decisões que eu tomar, elas vão ser sempre pautadas na realidade de que Cristo vai voltar. Então elas são pontos de purificação. É uma expectativa tão real na nossa mente, que faz a gente despertar do sono, viver uma vida de fé, na esperança de que Cristo vai voltar, e aí a gente vive como discípulos de Cristo, não se embebedando, se embriagando em orgias, mas se purificando. Se purificando. Se purificando. Então, eu sou salvo, nós somos salvos, fomos justificados. Agora é só esperar Jesus vir e já era, só esperar, acabou. Tipo, então, já que eu sou salvo, já que Jesus me encontrou, já que eu creio na mensagem do Evangelho, então agora eu vou investir nos meus sonhos. Cristo me salvou, ainda que não seja essa sua realidade, prática, falada, às vezes é assim que a gente vive, tá? Fui salvo, então eu vou investir nos meus sonhos, eu vou investir na minha faculdade, vou investir no meu casamento, vou investir no meu carro, vou investir nas minhas viagens, nas minhas conquistas. E aí, no meio de tantos objetivos pessoais, no meio de tantos desejos, eu me coloco numa sonolência espiritual. Eu começo a me colocar, sonolência espiritual. Então eu deixo de pensar na volta de Cristo. E aí nos próximos 5 anos eu passo a pensar no meu certificado da faculdade. Eu passo na certidão do meu casamento. Eu penso no meu tão sonhado carro. Aí eu passo a focar nas minhas férias. Eu quero fazer as minhas viagens. Aí a realidade da volta de Cristo vai apagando. Aí eu não me preocupo mais com sua volta. Aliás, na minha cabeça, eu acordo, eu passo o dia, eu me deito, eu volto a dormir, eu acordo no dia seguinte e sequer lembro que ele vai voltar. É assim, irmãos, que um discípulo vive? Não. E eu não estou falando que você não tem que casar. E eu não estou falando que você não tem que viajar. E eu não estou falando que você não tem que ter um carro. E eu não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que ter um certificado. Eu não estou falando que você tem que ser um vagabundo. Desocupado. Não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a realidade da certeza da volta de Cristo na nossa mente torna as nossas decisões pontos de purificação. Para muitos de nós, irmãos, a esperança da volta de Cristo, ela foi anuviada pelos prazeres do mundo, pelos desejos pessoais. Mas para quem espera a volta de Cristo, tem certeza que ele vai voltar, faz o que faz,
com os olhos no retorno de Cristo. E não só isso, mas querendo cooperar com suas próprias mãos para o dia da vinda, tecendo, através das obras, o vestido da noiva, com atos justos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí, pensa comigo de forma sincera, amém? Nós somos falhos e pecadores, pense comigo de forma sincera. Qual foi a última vez que você despertou do seu sono, que você acordou, e o seu primeiro pensamento foi esse? E se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar hoje? Você acordou assim, ó. E se Jesus voltar hoje? Meu Deus, se Jesus voltar hoje, como é que está a minha vida? E se Jesus voltar agora, como é que está a minha vida? Como é que está? Como é que estão as coisas? Como é que está a minha vida? Como é que está? Como é que está a igreja dele? Como é que está meu irmão? Como é que está minha família? Como é que está? Como é que está? E se Jesus voltar hoje? Então, irmãos, acordem, chegou a hora de despertar. Olha só o que o próprio Jesus Cristo disse, irmãos, o próprio Cristo disse: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Coloca, irmãos, Lucas 21:34, por favor, no telão. Jesus falando com sua noiva, Jesus está despertando você hoje para duas coisas. Duas, e está claro, irmãos. Está claro. Aprenda a descansar no Senhor. E acorde da sonolência que te afasta dele. Tenham cuidado para não carregar, irmãos, olha o peso do que está escrito aqui. Tenham cuidado para não carregar o coração de vocês, esse coração. Toma cuidado, irmãos, de tudo que se deve guardar. O que é mais importante? O coração. Tenham cuidado para não carregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Continuando. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Ele virá, irmãos, sobre todos que vivem nessa face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos lá. Tenham cuidado. Estejam sempre atentos, vigiem, estejam alertas, não sejam pegos despreparados. O próprio Cristo aqui, Ele está nos alertando, Ele está nos advertindo. Irmãos, nos dias de hoje é extremamente fácil nós ficarmos sobrecarregados com as preocupações dessa vida, com as ansiedades da vida, com as tentações do mundo, com as tentações da carne. Muitos já desistiram, muitos já dormiram, muitos estão vivendo nesse mundo de forma incrédula, como quem não crê em Cristo. São ótimos debatedores, mas péssimos praticantes. Ótimos argumentadores, mas péssimos praticantes. Eu argumento sobre tudo, mas eu não vivo nada. Nós precisamos estar acordados para a volta do Senhor, irmãos. Você está aqui e você, como estando nesse mundo, você vai ser diariamente tentado a ceder ao mundo e a ceder à carne. A todo momento você vai ser tentado a isso. A todo momento nós estamos enfrentando perigos gigantes. Mas nós devemos ser fiéis e estar preparados. Acorde. Acorde. Acorde agora. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Hoje, a salvação está mais próxima do que quando cremos. Despertem, meus irmãos. Acordem. Acordem para amar. Acordem para amar. Acordem para amar a Deus. Amar o seu próximo. E todas as vezes que a Bíblia fala de amor, ela aponta para atitudes e decisões de ações.
Gosto muito do Tiagão. Eu não sei se vocês sabem quem é o rapper Tiagão. Tem uma música que ele fala assim, ó: amar na prática, varão, na teoria já temos amor demais. Fariseu diz que ama, mas trai, prega aquilo que não faz. Amar na prática, varão, na teoria a gente tem amor demais. O próprio Deus amou de forma, irmãos, a manifestar, a tornar visível aquilo que Ele sente por nós. Ele entregou o Filho dele no madeiro. Morreu, pagou o preço pelos nossos pecados. Nos deu a missão de amar a Deus, de levar o Evangelho para todas as pessoas. Como nós podemos amar essas pessoas, irmãos? Amar a Deus, praticar coisas que vão a favor da vontade de Deus e não contra a vontade de Deus. Amém? Você está acordado? Você tem amado a Deus? Vamos lá, irmãos. Acordar. O ano ainda não acabou. Vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sim, Jesus. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. 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 Feche seus olhos, curva sua cabeça. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, então, diante dessas coisas, meus irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, irmãos? Sim ou não? Será angústia? Ou perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada! Em meio às suas aflições, em meio às suas dúvidas, em meio à sua fraqueza, em meio ao seu desânimo, em meio à sua dor, Deus não vai abandonar você. Deus não vai. Então, em meio à sua dor, à sua angústia e às suas necessidades, não abandone você a Deus. O Senhor essa manhã nos trouxe aqui com um objetivo muito claro. Você precisa aprender a descansar nele. O Senhor está chamando você aqui essa manhã. Você sabe que Ele está falando com você. Ele quer te levar a descansar. Ele quer te levar a descansar. Ele quer te levar a descansar. Descansar na presença dEle. Pois Ele está conosco no meio das tempestades. E o Senhor te trouxe aqui essa manhã também
para que você acorde dessa sonolência. Já tá bom, não? Você não já dormiu demais? Já curtiu demais? Já andou demais por aí? Não tá bom? Já chega, não? É hora de voltar, meu irmão, minha irmã, é hora de voltar. É hora de voltar, o Senhor está te chamando, amém? Abra os seus olhos espirituais e ouça Deus te chamar. O Senhor quer restaurar você essa manhã, suas forças. O Senhor quer restaurar seu coração essa manhã. O Senhor quer que você saia daqui convicto. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia! Como fruto desse novo coração, te declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Vamos lá. Como fruto desse novo coração, te declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem alistados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham o seu pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, e quem crê diz... Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória